Sejam bem-vindos a mais uma leitura sequencial da Escritura. Vamos ler mais um trecho hoje do segundo livro dos Reis, capítulo 6. Vamos hoje a partir do verso 8 e estamos indo devagar, mas apreciando bastante a história de Eliseu. A título de curiosidade, eu perguntei para uma pessoa bastante entendida e ela me falou, se chama Elisha, é o nome do profeta. Mas essa é a pronúncia que é falada lá na língua original deles, né? Para nós, Eliseu. Então, vamos ler hoje a partir do verso de número 8, cujo tema do texto é Eliseu revela os planos da guerra na Síria e o Senhor protege Eliseu milagrosamente. É um trecho especial bem conhecido também, bastante conhecido, mas muito profundo. E eu quero ler e comentar algumas coisinhas aqui para a nossa leitura de hoje. Vamos lá? E o rei da Síria fazia guerra a Israel e consultou os seus servos dizendo, em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Bem, sobre a guerra não é novidade, porque eles já vêm brigando desde o tempo de Elias. A Síria, o rei era Ben-Hadad, ou, segundo alguns comentários bíblicos, fala Ben-Hadad II. É possivelmente filho do primeiro, né? Mas a relação política não andava nada bem. Então haviam guerras. E Eliseu, de alguma forma, deu algum palpite na cena política de Israel. Agora, há de pensar o seguinte, Israel estava numa fase muito idólatra, seguindo a ídolos, e inclusive o rei, que era Jorão. Mas, gente, não tinha chegado ainda o momento do juízo. O momento do juízo chegaria, e por isso o profeta estava disposto a defender ao rei e a defender a Israel. O profeta estava ao lado do rei, avisando dos perigos e tal, mesmo que o rei fosse um homem que desagradava a Deus nos seus procedimentos. Dito isso, vamos para a leitura. Verso 9. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo, viu? Enviou ao rei de Israel. Enviou ao idólatra, ao que desagradava a Deus. Mas enviou dizendo, guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios desceram até ali. Por isso o rei de Israel enviou àquele lugar de que o homem de Deus lhe dissera, e de que o tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Quer dizer, várias vezes o profeta avisou e o profeta sabia do que estava falando. Realmente deve ter dado uma gratidão no rei de Israel, dizendo, o profeta de Deus sabe mesmo, Deus realmente falou com ele. E o curioso é que ele não se rendeu ao Deus do profeta. Não temos nenhum registro de que ele mudou as suas atitudes e abandonou aos demais deuses ídolos pagãos. Apenas usufruiu da bênção. E não é assim que existem milhões de pessoas no mundo hoje. Recebe as bênçãos de Deus, mas continuam vivendo do mesmo jeito. Isso foi o que o rei fez, que Jorão chamava-se Jorão, filho de Acabe. Foi o que ele fez, recebeu as bênçãos, mas continuou vivendo do mesmo jeito. E se um rei pagão fez isso, não é para um cristão fazer, né? Se um rei que naquela hora estava sendo abençoado, talvez ele até pensasse que não tivesse que fazer nada, mas ele precisava mudar. E o juízo veio, porque sempre o pecado é como conta de IPTU. A conta vai chegar, um dia ela vai chegar. Você pode não pagar esse ano, você pode não ter pago o ano passado, mas de repente está lá no lugar lá onde se procura os impostos. Um dia talvez chegue lá na hora de vender, na hora de uma documentação, o imposto está lá pendente.
Já pensou? Então, a bênção que Jorão estava recebendo, as informações privilegiadas da parte de Deus, não converteram ele, não mudaram sua maneira. Mas vamos deixar o assunto seguir em frente aqui na nossa leiturinha de hoje. Verso 11. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria. Turbar é perturbar, né? Chamou os seus servos e lhes disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Tem um traidor aqui, alguém está contando os meus planos para o rei de Israel. Alguém vai falar, alguém tem que falar, cadê? E certamente era pena de morte, né? Verso 12. E disse um dos servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Será que esse alguém que falou isso era Naamã? Que já tinha um conhecimento um pouco mais próximo de quem era o Deus de Israel? Será que era algum convertido oculto que acompanhava o que Deus estava fazendo através do profeta Eliseu? E alguém falou isso para ele. Na verdade, era a única explicação lógica que eles tinham. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade. Que inocente, né? Foram cercar um profeta que já sabia dos planos dele. Será que ele não pensou nisso? Cercar um filho de Deus, cercar um homem de Deus, cercar uma mulher de Deus. Será que Deus deixa o seu povo ser surpreendido? Se o seu povo está na sua vontade, Deus é responsável por cuidar de sua vida. E aonde dá na gente uma vontade de estar sempre na vontade de Deus, sob os planos de Deus. Porque quem está na vontade de Deus é protegido por Deus. É guardado por Deus, pois Deus zela de sua segurança. E isso é que a gente precisava pensar em algumas horas. No verso 15 diz assim: e o homem de Deus se levantou, e o servo, melhor dizendo, e o servo do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então seu servo lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Esse texto é muito conhecido, é bonito, e nós vamos comentar só mais algumas coisas aqui. Maravilhoso a gente pensar em todos os acontecimentos e nas coisas envolvidas nesse tema. Pois bem, ai, meu senhor, o que faremos? Aliás, eu nem pintei isso aqui, eu quero marcar, viu? Porque o que faremos? Gente, por acaso, nós podemos fazer alguma coisa? Em quaisquer situação da vida, essa frase, que faremos, vai resolver o que você vai fazer? Sua atitude para solucionar aquele problema, no dente, na unha, no tapa, como a gente costuma dizer, vai resolver? Você que está pensando em tomar tal atitude para com fulano, ciclano, beltrano, com alguma situação, o que você fará vai resolver? Foi isso que Eliseu pensou, ou melhor, o servo pensou, possivelmente Geazi, né? O que faremos? Não, gente, se nós estivermos pensando, confiado no que o que nós faremos é suficiente para solucionar, pode sentar na calçada e chorar, porque não vai resolver. Não é o que nós faremos, é o que Deus fará, é o que Deus está fazendo. E aqui muda um pouco o foco da questão. Você não fará nada, eu também não farei nada. Que resolva, não. A única coisa que nós realmente podemos fazer da nossa parte é dobrar os joelhos,
cair de joelhos no chão e dizer: Senhor, faça o Senhor alguma coisa por nós. Porque, de novo, não é nós que faremos, é Deus é quem fará. Então aí sim você pode se assentar, encostar no encosto e esperar Deus fazer. Porque quando Deus faz, aí está feito. Mas quando o homem faz, não está feito, gente. Não está feito. Está mal feito, muito mal feito, por sinal, aliás, nem feito. Então, esse verso aqui, ele é muito especial, né? Que faremos? No verso seguinte, que é um dos mais bonitos, talvez até já está marcado aí na sua Bíblia. Eu gosto de marcar, nem todo mundo gosta de marcar a Bíblia, né? Mas eu marco. A irmã Miriam, minha esposa, não gosta de marcar, acha que a Bíblia fica feia. Eu já marco de todo jeito e quando fica muito cheio eu troco de Bíblia. Para marcar tudo de novo. Mas esse verso próximo, que é o 16 e o 17, são versos de se marcarem, né? Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Mais tem ao nosso favor do que tem quem está de lá. Quem estava de lá era soldados, cavalos, carros, carruagens, era quem estava do lado do inimigo. Mas e do lado de cá, do lado de Eliseu, quem estava? Anjos, cavalos de fogo, carruagens de fogo. Capaz que até uns daqueles cavalos, daqueles carros, foi dos que levaram Elias, não sei, né? Mas é uma manifestação do poder de Deus. A diferença é que Geazi não via. Muita gente chegam a falar assim num provérbio popular que diz assim, ver para crer, né? Baseado lá em Tomé e diz assim, ver para crer. Gente, nem vendo a gente não pode acreditar muitas coisas, viu? Nem vendo. Pois diz assim, tem coisas que eu preciso ver para crer e vendo eu ainda não acredito. Já viu essa fala? Pois é, porque muita coisa que a gente vê ainda pode ser ilusão. A gente pode se enganar no que a gente está vendo. Mas, se você inverter essa frase, aí vai fazer sentido. Crer é ver. Quando você crê, aí você vê. A fé mostra para quem crê. Então, crer é ver. Nem sempre ver gera para depois crer. Pense nessas coisas aqui, eu não sei se eu embolei a sua cabeça, mas crer é ver. Em muitas situações, você precisa se ver na promessa, se ver vencendo, se ver lá na frente, vitorioso com a coroa na mão. Você precisa se ver lá. E a fé é isso, é ver, é enxergar antecipadamente. E isso é que é fé. Então, crer é ver. E o profeta cria. Tem uma mensagem do irmão Brana, eu nem sei dizer para vocês qual é agora, eu teria que procurar, mas tem uma mensagem do irmão Brana que até falamos na igreja recentemente com a igreja, talvez alguém vai lembrar e falar aí. Mas o irmão Brana diz assim na mensagem, Eliseu precisava ver para crer, mas o profeta não. Eliseu, o profeta, nem precisava ver, ele nem via, mas ele cria. E quando eu vi o irmão Brana falando isso, eu fiquei encantado, gente. Pois é, a grande verdade, Eliseu não precisava ver possivelmente ele nem estava vendo os cavalos, mas aquele moço precisava ver. Eliseu tinha uma fé tão pura, tão alinhada com Deus, que ele não precisava ver, ele só cria que Deus estava cuidando dele, que Deus estava protegendo ele. Dotã possivelmente era uma cidade pequena, ela estava a 16 quilômetros, por volta de 15 quilômetros de Samaria. Samaria era a capital do Reino do Norte, por isso não se fala Jerusalém. Jerusalém era do sul, lembra dessa parte? Jerusalém é a capital do sul de Judá, Israel estava dividido. E a parte das 10 tribos de Israel, a capital era Samaria. E perto de Samaria, menos de 15 quilômetros, às vezes tem lugar que falou 13, tem lugar que falou 16. Essa média aí, por volta de 15 quilômetros, estava Dotã, uma cidade pequena, possivelmente uma pequena cidadela.
O inimigo estava em volta da cidade, mas quem estava em volta de Eliseu? Pense nisso, o inimigo pode estar em volta da sua família, em volta do seu trabalho, às voltas, atacando, tentando, mas ao seu lado tem o anjo do Senhor. Disse o salmista no Salmo 34, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem. 34 ou 37, se não estiver enganado. O anjo do Senhor, os anjos do Senhor, as carruagens do Senhor, os cavalos do Senhor, estavam acampados ao lado de Eliseu. Essa história ela é muito bonita, o irmão Branham prega para nós ela em várias mensagens. Várias mensagens ele conta essa passagem, muito mais assim, mais extenso assim, na série Hebreus. Eu busquei ela para ler, né? Capítulo 3. O irmão Branham fala bastante sobre isso, mas a mensagem, olhando para o invisível, quando seus olhos se abriram, eles o reconheceram. Também, irmão Branham, é um tema da mensagem dele e ele toca nesse assunto aqui. E a gente percebe isso. Nós precisamos ter os nossos olhos abertos para ver, para enxergar a Deus. Mas e se eu não ver? Tem pessoas que têm isso. Pastor, eu nunca vi. Chega a clamar, se eu nunca vi nada sobrenatural. Mas sim, tudo bem. Mas você crê? Se você crê que Deus está aí, não importa o ver é o menos necessário. E aí, o livramento de Eliseu. Na carta de 1 João, capítulo 4, verso 4, nós temos lá a palavra de João dizendo para nós que maior é o que está conosco do que o que estão... Não, essa é a palavra, essa é 1:16, Deixa eu ver aqui como é que é a palavra, que agora eu me confundi. 1 João capítulo 4, verso 4. Maior é o que está em vós, em nós, do que o que está no mundo. Não é uma referência preciosa para nós? Creia nisso, irmão, irmã. Você não tem que fazer nada, Deus é quem vai fazer. Deus é quem já está fazendo. Se você for confiar no que você for fazer, você vai se frustrar, vai cansar, vai perder saúde, sono e muita coisa. Mas deixa Deus fazer, pois Deus sabe fazer bem feito e Ele está acampado ao redor dos que o temem e os livra, disse o salmista. Guarde essa mensagem no seu coração, que Deus te capacite a ter essa capacidade de ver, isso de ver, que Deus possa te dar, nos dar, me dar também, pois eu preciso disso. Ver através da fé. A partir do verso 18, aqui nós temos a continuação da história, mas aí vamos até o final do capítulo para formar um assunto só, né? Na próxima oportunidade, se o Senhor nos permitir. Tenham todos um bom dia, um Deus abençoe para cada um e até a próxima.